Imagina uma medida simples que mudou a saúde mental de um país. Os bancos da amizade. Você já ouviu falar? Pois bem, era 2006 e o Dr. Dixon Chibanda, um psiquiatra no Zimbábue, estava em sua residência e recebeu uma ligação de um colega que residia a 160 quilômetros de distância, falando de uma paciente que ele estava atendendo, de 26 anos, que havia tentado suicídio. Essa paciente era do Dr. Chibanda. O Dr. Chibanda combinou que após aquela situação, ele iria atender a filha com a mãe. Ele fez esse acordo com a mãe, que elas deveriam vir encontrá-lo. Ela não apareceu. Passado alguns dias, ele ficou sabendo que ela havia tirado a sua própria vida. Conversando com a mãe, ele perguntou por que vocês não vieram. E ela disse, não tínhamos os US$ 15 para a tarifa do ônibus. Ele ficou muitos dias se perguntando, relembrando aquele relato daquela mãe e bastante inconformado com aquilo. O Zimbábue é um país de cerca de 16 milhões de habitantes, 12 psiquiatras e ele era o único psiquiatra da rede pública. É um país onde tem um psiquiatra ou um psicólogo para cada 1,5 milhão de pessoas. Então, uma situação insustentável. Além disso, que passa por guerras, por questões de doenças, né, como HIV, muitos casos, questões sociais muito graves, enfim, uma saúde mental totalmente fragilizada, o que não é muito diferente do restante dos países hoje, mas lá ainda tem essas outras questões que pioram, né, os quadros de saúde mental. E ele então começou a se questionar o que poderia ser feito ali com os recursos que se tinha ali. Então, o que ele teve de ideia? Ele chamou pessoas da comunidade, vovós, e treinou essas senhoras para fazer escuta terapêutica, usando técnicas de terapia, e assim elas poderiam ouvir as pessoas e promoverem aconselhamento em cerca de 6 sessões estruturadas. Então, ele casou a ciência com a sabedoria. A princípio, ele usava termos técnicos e as próprias vovós falaram, vamos simplificar, né? Vamos usar termos da nossa comunidade, do nosso povo, para que entendam. O foco era o tratamento de depressão. A ideia foi tão interessante, foi tão eficiente, né? Só em 2017, por exemplo, eles atenderam 30 mil pessoas, que se expandiu então para outros países. A Organização Mundial adotou essa medida e depois eles fizeram alguns estudos observando a efetividade das intervenções. Inclusive, houve um estudo que foi publicado na revista da Associação Médica Norte-Americana, onde eles viram que depois de 6 meses, essas pessoas atendidas, elas tinham uma redução muito importante dos sintomas de depressão, quando comparada apenas com a terapia convencional. Então, esse médico, psiquiatra, hoje é professor também na Universidade do Zimbábue e em Londres, e ele leva essa ideia, essa metodologia para o restante do mundo. Tem também Nova York, e lá ele se assustou, porque ele viu que muitos problemas eram muito parecidos. A questão da solidão, a dificuldade de lidar com as questões de saúde mental, que ele encontrava lá no país dele, e que ele achava que não era tão conhecido ou tão repetido em outras realidades sociais, em outros países. Ele viu que sim, que acontecia também, e lá também eles implantaram os bancos da amizade. Pois bem, por que eu trouxe essa história bem legal, bem interessante, com resultados muito bons? Porque às vezes a gente acha que as intervenções que parecem simples, né, não têm resultados. E tem sim. Isso muitas vezes
o que eu percebo, por exemplo, nas práticas integrativas, na própria aromaterapia. Às vezes, as pessoas fazem uma coisa tão simples e que tem resultados tão importantes. Claro que tem um jeito de fazer, né? Tem um jeito da gente implementar aquilo ali, mas às vezes o simples fato, por exemplo, de você usar um óleo de laranja já dá um up, né? Já dá uma melhorada no humor, um clareamento nos pensamentos, uma leveza na vida. É claro que o uso recorrente é mais interessante. Não adianta eu usar uma vez no mês, por exemplo, né? Teria que pelo menos uns 15 dias aí. Mas era isso que eu queria falar para vocês, para se permitirem, para saber que acontece e que tem muita coisa legal por aí de cuidar da saúde mental e que precisa ser divulgada e que a gente precisa trazer como nós.